para que vocês possam estudar em casa, mas vocês têm acesso a nós diretamente. Alguém entrou? Alguém mandou mensagem? Bom, isso fica tudo gravado. Então, esse nosso programa, vocês podem conversar com a gente a qualquer momento que vocês precisarem, que vocês sentirem dificuldade. E a gente está trabalhando dessa forma. Ontem eu trabalhei a Emato, acho que foi tranquilo, foi tudo bem. E vocês podem, então, acessar essa aula depois. Então, o bom é que a aula fica salva. E aí você pode, essa parte aqui eu não entendi muito bem, eu vou voltar, eu vou assistir novamente. Então, vocês têm material escrito e tem a aula que fica salva. E aí, se alguém quiser também, à noite eu vou dar aula novamente. É só me pedir o link que eu compartilho. Na verdade, é o mesmo link. Então, se você voltar aqui hoje, 7 horas da noite, estaremos aqui novamente. Tentar trocar de roupa, porque vou fingir que eu tomei banho. Mas eu... Oh, meu Deus, vai ficar gravado. Vai ficar gravado isso, família. Então, vamos lá. Pessoal, para que vocês acham, ou para que vocês sabem que o rim serve? Para filtrar. Exatamente. O papel primordial do rim é filtrar. Então, na filtração, fica na peneira coisas maiores e passa líquido, geralmente. Então, o rim, ele tem um papel muito, muito, muito importante no nosso organismo, que é filtrar. E ele vai filtrar o sangue. Então, o sangue passa através dos rins e o rim produz a urina como filtrado. Então, a nossa urina, ela é um reflexo direto do que está na corrente sanguínea. Então, se vocês pensarem no rim de uma maneira geral, o que sai na urina é um reflexo do que esteve na tua corrente sanguínea. Tanto que você pode, por exemplo, usar a urina para verificar a presença de medicamento, drogas, hormônios. Então, a urina, ela vai dar um reflexo do que esteve presente na corrente sanguínea por um certo período de tempo. Então, ela vai mostrar isso porque o rim, ele filtra e ele elimina o que não é mais importante para ele. Então, ele tem uma função primordial no nosso organismo. E se o rim entra em falência e não forem mantidas as medidas, por exemplo, de hemodiálise ou de manutenção do funcionamento do rim, aí você vai ter um problema no organismo como um todo. Então, o sistema urinário, ele é composto basicamente, do nosso rim. Então, o rim é o órgão principal do sistema urinário, mas nós temos, além dele, a glândula suprarrenal, que é a glândula adrenal, que produz hormônios que são fundamentais para a função do rim também. Além disso, a gente tem a bexiga. Então, a bexiga, ela é um órgão que é composto de musculatura lisa e ela armazena a urina antes dela ser eliminada. E a bexiga, ela é importante porque ela impede que coisas que foram eliminadas pelo rim voltem para dentro do organismo. Então, o nosso sistema renal, ele é composto basicamente do rim, mas a gente tem também a bexiga, que faz parte desse sistema, junto com a suprarrenal, que produz, então, hormônios que são muito importantes para o funcionamento desse sistema todo, né? Então, o sistema urinário, ele é basicamente composto pelo rim e por órgãos acessórios que vão auxiliar nesse trabalho do rim, de filtrar o que o nosso organismo não precisa mais, né? Então, o rim, ele tem 3 funções básicas. Então, a gente sempre lembra da filtração. Então, o rim, ele filtra o sangue, de fato, é a função primordial dele, mas ele tem outras funções também. Então, o rim é ele que regula o equilíbrio hidroeletrolítico. Hidro de água. Então, a quantidade de água que você tem no seu organismo, ela é regulada pelo rim. E eletrolítico, porque você tem íons no teu organismo que o rim também controla, como sódio e potássio, por exemplo, que são os mais conhecidos. Então, o rim, ele consegue reter ou eliminar a água, regulando a concentração de íons no nosso organismo. E o rim tem uma outra função fundamental para o organismo, que é a produção e liberação de hormônios.
Então, ele filtra o sangue, mas ele também controla o balanço hídrico e ele também produz hormônios. Então, quando a gente fala de filtração renal, isso significa que o rim vai eliminar substâncias que estão em excesso. Então, na semana passada não, mas na aula passada, a gente falou sobre diabetes. Então, quando você tem, por exemplo, glicose em excesso na corrente sanguínea, o rim elimina essa glicose pela urina. Então, substâncias que estejam em excesso na circulação podem ser eliminadas via rim e bexigas, então através da urina. Além disso, o rim ele elimina produtos finais do metabolismo celular, como a ureia, por exemplo. Então, a ureia ela é eliminada via urina e ela é resto do metabolismo de proteína. Então, o rim ele consegue filtrar e pôr para fora coisas que o corpo não usa mais ou coisas que estão em excesso, estejam em grande quantidade. Mas o rim ele tem um porém. Ele não elimina nada que não seja solúvel em água. Então, para alguma coisa sair pelo rim, sair pela urina, tem que ser hidrossolúvel, tem que ser solúvel em água. Então, aquela história que a gente vê aí por aí no mundo, que você elimina gordura no xixi, pelo amor de Deus, não existe. O rim só elimina substâncias que sejam solúveis em água. O que não é solúvel em água, o fígado manda para a vesícula, que manda para o intestino e você elimina via fezes. Então, a gente trabalha no sistema renal somente com moleculinhas que sejam hidrossolúveis. Então, o rim, além de filtrar coisas que estejam no sangue, ele tem uma função muito importante, que é regular a osmolaridade. Então, osmolaridade, a gente lembra lá da osmose, lá atrás, acho que com a Ana Carla, que vocês tiveram aula dessas de biofísica, ou de fisiologia com a Isabel, aonde a gente aprende que quanto mais concentrado tiver o meio, mais água esse meio vai atrair. Então, o nosso organismo ele funciona em compartimentos. Então, eu tenho o meio intracelular, o meio extracelular, a corrente sanguínea, e esses compartimentos eles vão sendo equilibrados por concentração. Então, a água ela sempre passa de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, até que o equilíbrio seja atingido. Então, é aquela história. Quando você vai lá e come feijoada com torresmo, com couve com sal, e aí no finalzinho você ainda chupa uma laranja para dar quebrada, você vai aumentar muito a concentração de sal na corrente sanguínea. E aí a água, ela vai sair do tecido e ela vai para o sangue, porque o sangue tem muito sal. Então o rim, ele controla isso, ele vai acabar eliminando sal ou eliminando água para tentar manter o equilíbrio nos meios entre esse celular e sanguíneo. Então, a água, ela sempre vai sair do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, dessa forma, você consegue eliminar a urina, ou eliminar através da urina ou sal, ou excesso de água, para manter esse equilíbrio. Senão, você vai ter um prejuízo aí no organismo. Além disso, o rim, ele é fundamental para a manutenção da pressão sanguínea. Então, a pressão, ela é controlada por um sistema bem complexo, porém, ela funciona no princípio básico. O vaso sanguíneo, ele é desse calibre. Então, aqui dentro vai passar um volume X de água, de líquido. Se esse volume aumenta, isso vai pressionar o vaso e você vai ter um aumento na pressão. Então, aquele vaso que aguenta um volume X, ele vai aguentar 2X, 3X, você vai aumentar muito a pressão arterial. E o rim, ele controla também o equilíbrio ácido-básico. Então, quando você tem uma alteração no pH sanguíneo, o teu rim ele consegue ou reter, ou segurar, ou liberar bicarbonato de sódio. Então, se o seu sangue está muito ácido, o rim consegue manter o bicarbonato para aumentar esse pH. Quando o teu sangue está muito básico, muito alto o pH, ele elimina bicarbonato para isso voltar para o pH normal. Então, ele consegue manter o equilíbrio ácido-básico junto com a respiração. Então, o nosso sangue ele tem um pH bem controladinho, é 7,35 a 7,45.
Qualquer coisa abaixo ou acima disso te traz um problema. Então, você consegue manter o pH nessa faixinha com base na respiração ou no rim. Então, o rim ajuda a manter o pH sanguíneo. Por isso que pacientes que têm um problema renal, eles podem ter variações no pH sanguíneo e isso pode levar a condições graves e a ele entrar em coma, inclusive. Outra função do rim é a produção de hormônios. Então, o rim, ele produz hormônios fundamentais, como a renina, que é o hormônio que regula a pressão arterial. Então, ele é o hormônio do sistema angiotensina, e ele vai fazer com que a pressão aumente ou diminua. Então, o rim, ele controla a pressão arterial, basicamente. Por isso que pacientes que têm hipertensão têm que cuidar muito do rim, porque se o rim entrar em falência, piora o sistema de controle da pressão arterial. O rim libera prostaglandinas renais, e aí, se a gente lembrar das aulas de patologia, prostaglandinas são substâncias inflamatórias. Então, o rim, ele produz prostaglandina também. Outra função, essa aqui é grave, que é a eritropoetina. Esse hormônio, a eritropoetina, ele é um hormônio que estimula a sua medula óssea a produzir células sanguíneas. Então, o rim, ele libera a eritropoetina e a eritropoetina vai até a medula óssea e faz a medula óssea produzir hemácia. Então, a produção de hemácias pela medula, ela depende desse hormônio. Então, pacientes que tenham problemas renais, eles têm uma queda no número de hemácia porque diminui a produção desse hormônio que estimula a hemácia. E o rim também produz vitamina D. Então, a produção de vitamina D renal, ela é importante. Então, a vitamina D você não produz só na pele, no sol, não. O rim também é um produtor de vitamina D. Não é o principal, não é o maior, mas ele também produz vitamina D. Então, além da filtração, que é o que a gente está mais acostumado, o rim ainda tem essas funções. Então, ele regula a osmose, ele faz esse balanço entre água e soluto, e ele produz hormônios que são muito importantes para o teu organismo. Então, se o rim entrar em falência, o prognóstico geralmente não é muito bom. Por isso que insuficiência renal, geralmente, o único jeito de resolver é com transplante. Então, o rim, ele tem 3 regiões. Ele tem a medula, ele tem o córtex e ele tem uma região intermediária. E ele é dividido em uma unidade menor, que é chamada de túbulo renal. Então, a gente tem, de glomérulo. Então, você tem essa estrutura toda dentro do teu rim. Então, a gente tem a região que fica no córtex, a região intermediária e a região que fica na medula, ou que fica no meio do rim. Então, perdão, eu falei tudo, falei glomérulo, falei túbulo, a unidade renal é o néfron. Então, aqui a gente tem o néfron, que é a unidade filtradora do rim. Então, esse néfron, ele é composto de glomérulo, que é a peneirinha lá do teu rim, então é a parte de filtração. A gente tem os túbulos e a alça, que são esses prolongamentos por onde vai passando o filtrado renal, e a gente tem veias e artérias que fazem a reabsorção ou a eliminação de substâncias. Então, a gente tem a região que filtra e a região onde eu tenho trocas, onde vai entrar ou sair coisas que vão ser eliminadas na urina. E aqui no final do néfron, a gente tem a região onde a produção de urina vai ser finalizada. Então, nessas regiões que a gente tem aqui em amarelo, você tem a passagem do filtrado. Então, o primeiro filtro é o glomérulo, é a peneirinha que a gente tem no rim, mas daqui para frente eu ainda tenho a possibilidade de reabsorver, ou seja, devolver coisas para o sangue, ou secretar, mandar coisas para circular para a urina ainda. Então, à medida que o filtrado vai passando por essas regiões, eu vou tendo a reabsorção, ou seja, devolvendo para o sangue, ou a eliminação de substâncias ainda que vão sair da urina. Agora, a partir do momento em que eu cheguei no ducto coletor, que no final, aí a gente só vai ter reabsorção de água e o resto tudo vai sair pela urina. Então, a gente faz bastante xixi, né? Só que só 1%
do filtrado vira urina. Então, o rim, ele filtra muito sangue. Então, apesar de você fazer bastante xixi, esse xixi que saiu é só 1% do que o rim filtra. Então, ele tem a capacidade de reabsorver, de devolver para o sangue coisas que o glomérulo deixou passar. Então, no rim, você tem um processo de reabsorção bem intenso e ele reaproveita ou ele puxa de volta coisas que são importantes para o seu sistema. Então, ele não deixa embora nada que não seja realmente dispensável, digamos assim. E aí tem o povo, né, que ainda acha que beber urina faz bem para a saúde. A gente vê de tudo aí nesse mundo, mas se o rim jogou fora, realmente não tinha serventia. Então, o rim, ele é controlado, né, a função renal é controlada por 2 hormônios. O primeiro é o hormônio antidiurético. O segundo é o hormônio renina. O hormônio antidiurético, eu lembro do ADH pro resto da minha vida, numa aula da Isabel. Ela falava pra gente assim, quando você começa a beber cerveja, né, vamos pensar na cerveja. Você começa a beber cerveja. Aí chega uma hora que você vai querer fazer xixi. Então, você vai lá e faz xixi. A partir daí, acabou. Você vai fazer xixi a cada 3 minutos, você quer fazer xixi de novo. Então, nesse momento que você começa a querer ir no banheiro, a querer fazer xixi, é porque o teu ADH começou a funcionar. Então, esse hormônio antidiurético, como o próprio nome dele diz, ele vai bloquear a reabsorção de água. Então, quando você bebe, o ADH vai estar inibido. Então, você inibe esse hormônio e você para de reabsorver água. Você para de devolver água para o teu organismo. E aí, essa água que está saindo no xixi vai te deixar desidratado. Aí, no outro dia, você acorda com a boca seca, você acorda com dor para fazer xixi, porque você inibiu esse hormônio durante a bebedeira, né? Porque o álcool inibe esse hormônio. Então, basicamente, o papel dele é evitar que você perca água. Então, ele é antidiurético, ele não deixa você jogar a água fora. Então, ele tem um papel fundamental de estimular o rim a reabsorver a água. Então, ele não deixa você perder água de forma desnecessária. Então, quando você bebe bastante água, você faz bastante xixi. Quando você não bebe água, você não faz xixi. E quem controla isso é justamente o ADH. Então, a liberação dele é estimulada, por exemplo, quando você come muito sal. Então, quando você ingere um excesso de sal, você tem uma hiperosmolaridade. Você aumenta a concentração de sal no sangue. E aí, o que o rim faz? Retém a liberação de água. Poder diluir esse sal que está na corrente sanguínea. Então, você tem a liberação dele estimulada, por exemplo, por hiperosmolaridade, por aumento na concentração de solutos no líquido extracelular ou na corrente sanguínea. A liberação dele também é estimulada pela redução na pressão arterial. Então, quando a pressão cai, né, por alguma razão houve diminuição na pressão arterial, o ADH ele é liberado e aí ele não deixa sair água. Sem sair água, você vai aumentar o volume de líquido na corrente sanguínea. Isso faz com que a tua pressão seja elevada. Então, retendo água, você aumenta o volume de líquidos no sangue e a pressão volta ao normal. Então, o ADH, ele estimula, ele é liberado quando diminui a pressão. E ele é liberado quando você tem um aumento na temperatura corporal. Então, quando começa a subir, quando dá febre, por exemplo, o ADH, ele é liberado para você não eliminar líquido pela urina, porque você vai precisar suar. Então, quando sobe a temperatura, o mecanismo, né, um dos mecanismos de baixar é suar, liberar suor. Então, se eu vou liberar água pelo suor, eu não posso eliminar água pela urina, senão eu vou perder água demais e isso pode ser um problema depois. Então, ele é liberado nessas 3 situações. Quando você tem aumento no volume de solutos, né, na concentração de coisas, digamos assim, na corrente sanguínea. Quando a pressão cai, e aí eu preciso de água para fazer essa pressão voltar ao normal. Ou quando a temperatura corporal sobe. Então, ele é o hormônio que regula o filtrado glomerular. Então, ele regula o que vai sair depois do glomérulo. Então, quando você
precisa segurar água no organismo, então vamos supor que eu estou desidratado. Estou sem água na corrente sanguínea, estou sem água nos meus líquidos extracelulares. Então, nesse momento, você libera ADH para reter água. Agora, vamos supor que você está com muita água no organismo, você está com aquele inchaço, você está com aquele líquido retido. Aí o ADH, ele é inibido, então você inibe a liberação do ADH para que esse líquido seja eliminado. Então, você vai controlar a liberação. O ADH ele vai ser liberado ou retido dependendo da tua necessidade. Se eu preciso segurar água, eu libero ele. Se eu preciso liberar água, ele vai ser diminuído. Então, ele estimula a reabsorção de água. Então, se o ADH sobe, eu diminuo a liberação de água. Eu reabsorvo água, eu puxo água de volta. Então, o ADH ele é um hormônio que faz você segurar água. Então, um dos mecanismos, por exemplo, dos diuréticos, né, das medicações que são diuréticas, é justamente inibir o ADH. Porque se ele fica inibido, eu não seguro água, eu deixo a água embora. Então, se eu estou tomando diurético, é porque eu estou com inchaço, porque eu estou com muita água. E aí você tem a necessidade de eliminar um pouco de água. Então, o hormônio antidiurético ele vai controlar basicamente o balanço hídrico. Ele não segura sal, ele não segura bicarbonato, ele só vai trabalhar com a água. Então, como ele é antidiurético, ele segura a água, ele não deixa você fazer xixi. Quando você começa a fazer muito xixi, é porque o teu ADH está inibido. Então, bebeu, inibe o ADH, faz muito xixi. Então, assim, nós temos medicamentos e nós temos o álcool que inibe o ADH. Então, essa inibição farmacológica, digamos assim, ela tem que ser cuidadosa. Porque se você inibe o ADH, você vai liberar água e você pode desidratar. Então, ele tem que estar presente justamente para regular se você faz xixi ou se você retém a urina. Então, ele é um hormônio que controla o nosso balanço hídrico. Outro hormônio que influencia no rim, e esse aí a gente vai fazer um xizinho, um coraçãozinho, sei lá o que mais, porque apesar de não estar sendo muito falado, esse sistema é o sistema que é afetado basicamente pelo coronavírus. A professora, o que tem de ver o rim com o pulmão, com o coronavírus? Vamos lá. Então, é o sistema que o coronavírus usa no teu organismo, tomara que não no nosso organismo, né? Tomara que ele não entre aqui, mas quem está infectado pelo coronavírus está com esse sistema prejudicado. Então, o que acontece com o sistema renina-angiotensina? Ele é o sistema que regula a filtração glomerular e regula o fluxo sanguíneo renal. Então, para que o rim filtre o sangue, precisa chegar lá, né? Se o sangue não chega, o rim não trabalha. Então, ele é o sistema que controla tanto a filtração, então ele atua a nível de glomérulo. Oi, gorda, você tá aqui com a mamãe? E ele influencia a chegada de sangue até o rim. A renina, ela é um hormônio que é produzida pelo próprio rim. Então, a renina ela é liberada pelo rim e ela tem um substrato, ela é uma enzima, a renina é uma enzima. Então, a enzima, quando ela é liberada, ela vai atuar em cima de angiotensinogênio. O nome feio, mas é isso mesmo. Então, essa renina, ela faz o angiotensinogênio ser convertido em angiotensina 1. Então, libera a renina vai lá e fala para o angiotensinogênio, acorda que você tem que trabalhar. E aí ele vai ser convertido em angiotensina 1. A angiotensina 1, uma vez que ela foi liberada, ela é convertida em angiotensina 2. Por quem? Por quem? Enzima conversora de angiotensina, a famosa ECA, que é alvo da maioria dos antihipertensivos. Então, losartan, valsartan, são medicamentos que inibem a ECA. Então, eles inibem essa reação aqui. Inibe a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, se eu impeço essa conversão, eu evito o aumento da pressão arterial. Então, o objetivo do sistema renina-angiotensina é aumentar a pressão. Então, se você está com a pressão baixa, esse sistema entra em ação para fazer a tua pressão aumentar. Através de vasoconstrição, então ele faz o vaso contrair
e ele retém sal e água. Então, ele diminui o vaso e ele aumenta o fluxo de líquido dentro desse vaso, por isso que a pressão volta ao normal. Se você tem hipotensão, beleza, é um sistema ótimo, mas se você é hipertenso, é um sistema que vai te sabotar. Então, a renina, que é o hormônio liberado pelo rim, o objetivo dela é fazer a pressão subir. Mas se você tem hipertensão, esse objetivo não é muito nobre para você. Então, você vai lá e toma um inibidor da ECA, o inibidor da conversão de angiotensina 1 em 2. Então, nesse sistema, a renina vai lá, acorda o angiotensinogênio, ele vira angiotensina 1. A angiotensina 1 cai na corrente sanguínea e a hora que ela encontra a ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, essa enzima transforma a 1 em 2. E o problema é justamente esse. A angiotensina 2, que é o efetor desse sistema, ela vai te fazer reter água e sal no rim e ela vai fazer vasoconstrição. E isso te leva a um aumento da pressão arterial. Agora, o que tem o benedito do coronavírus com isso? O alvo do coronavírus é a enzima conversora de angiotensina. Então, o alvo dele, o lugar onde ele entra na tua célula, é através dessa enzima. Então, o coronavírus, ele atua no pulmão. Só que o lugar da ECA é no pulmão. É lá que é convertida a angiotensina 1 e angiotensina 2. E quando essa angiotensina 2 cai na corrente sanguínea, aí você vai ter todos os efeitos da hipertensão. Mas a conversão de 1 em 2 é feita nos pulmões. Então, é por isso que os pulmões são os mais afetados na infecção por coronavírus. Porque o alvo dele, o alvo do vírus danadinho, está lá no pulmão. Mas é um sistema que controla a pressão arterial. Então, a renina, ela é o início desse sistema. Quando ela é liberada, a pressão aumenta. Então, tanto o sistema de ADH quanto o sistema renina-angiotensina são sistemas que vão ajudar o rim a controlar o balanço hídrico e vão ajudar o rim a manter a pressão arterial. Então, em um problema renal, você vai ter influência na pressão e você vai ter influência na hidratação do organismo. Então, esse sistema renina-angiotensina, ele é o sistema alvo da maioria dos fármacos para hipertensão hoje em dia. A gente tem mais de 10 mecanismos para controle de pressão arterial, tanto que tem pacientes que são graves que você usa 2 fármacos diferentes. Mas os losartan, valsartan da vida, eles atuam nesse sistema. Então, eles evitam a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, a 1 não vira 2. Se eu não tenho angiotensina 2, eu não tenho retenção de água e sal e eu não tenho vasoconstrição. Então, ele é um dos mais eficientes para tratar a pressão arterial. E aí você diminuindo esse fluxo renal, você consegue poupar o teu rim, você consegue manter a pressão arterial no eixo. Então, é um sistema que é super importante também para o funcionamento renal. Tudo bem? Sim? Ver se vocês estão aí. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode abrir o áudio ou mandar chat também. Então, todo esse processo de filtração renal começa no glomérulo. Então, começa na peneirinha que a gente tem lá no rim. Então, quando o sangue chega no rim, ele vai entrar por aqui, na arteríola eferente. Então, ele entra por aqui, o sangue entra por dentro do glomérulo, vai passar no glomérulo propriamente dito, e ele vai sair depois pela arteríola eferente. E esse glomérulo ele é protegido por uma cápsula de Bowman, né? Por uma estrutura que mantém esse sistema fechadinho aqui. O que passa pelo glomérulo, ou seja, o que passa pela peneira, vai seguir pelo túbulo proximal. Então, vai seguir adiante para talvez sair na urina. Agora, não é porque o glomérulo deixou passar que vai sair na urina. Porque daqui para frente ainda tem um monte de obstáculo para ver se o que foi filtrado entra ou sai. Então, basicamente, o que o glomérulo segura são moléculas grandes. Então, ele é uma barreira de filtração física
Então, moléculas que têm mais de 4 nanômetros, que já é muito pequeno, né? Mas para o nosso organismo é considerado grande, o que tem mais do que 4 nanômetros fica, não vai para a urina. E o rim também, o glomérulo também segura proteínas. Então, proteínas grandes que chegam no glomérulo são devolvidas para a corrente sanguínea. E isso é importante pelo seguinte: um dos exames para diagnóstico de função renal é proteína na urina. Se eu tiver proteína na urina, significa que eu tenho um problema, significa que o meu glomérulo não está filtrando, está deixando sair proteína. Então, proteínas que eventualmente cheguem aqui no glomérulo, eles são devolvidos, porque ele filtra moléculas grandes. Então, coisas que são grandes não passam. Elas vão entrar, passar aqui por dentro do glomérulo e voltar para a corrente sanguínea. Agora, moléculas pequenas vão passar pelo filtrado e seguir pelo teu rim. Então, ele segura moléculas grandes e ele segura ânions. Então, ele segura moléculas que tenham cargas negativas. E aí, ele não deixa essas coisinhas grandes ou negativas saírem pela urina. Então, vai voltar para a corrente sanguínea. Então, o que passou pelo glomérulo vai seguir para o líquido, pro filtrado, que vai ser transformado em urina depois. Então, o que fica retido volta para a corrente sanguínea. O que é menor, que é pequeno, vai acabar, então, sendo filtrado. Vai passar direto. Então, esse glomérulo é uma rede de capilares. Então, é um aglomeradinho, assim, de capilares sanguíneos, de vasinhos sanguíneos. Ele retém ele retém célula, né? Então, não sai, não passa a hemácia, por exemplo, porque no sangue a gente tem um monte de células circulando. Então, ele retém componente celular, retém as células que estão na circulação e retém proteínas grandes e médias. Agora, o que é filtrado, ou seja, o que passa pelo glomérulo, ele é quase idêntico ao plasma, a parte líquida do sangue. Então, a maior parte desse filtrado vai ser reabsorvido, ou seja, não vai sair na urina. Então, não é porque o glomérulo deixou passar que vai sair na urina. A maior parte das coisas vão ser devolvidas para a corrente sanguínea, vão ser devolvidas através do sistema de capilares renais. Depois do glomérulo, a gente tem o túbulo renal. Então, a gente tem os canais que servem para reabsorver ou para secretar substâncias para o filtrado urinário. Então, depois do glomérulo, a gente tem o sistema dos túbulos, que faz a regulação do volume urinário. Então, vai controlar quanto de xixi você vai fazer, e que vai regular o pH sanguíneo, porque consegue segurar ou eliminar bicarbonato e hidrogênio. Então, no túbulo renal, você tem duas formas de reter substâncias. Uma é a reabsorção. Então, o glomérulo está lá, filtrou um monte de coisa, mas passou um monte de coisa. Então, o que passou do glomérulo, que está depois do glomérulo, ele segue pelo túbulo. E esse túbulo, ele pode reabsorver substâncias. Então, ele devolve para a corrente sanguínea, ele puxa de volta para a corrente sanguínea. Então, ele pode reabsorver. O que ele reabsorve, basicamente? Íons. Você reabsorve sódio, você reabsorve potássio, você reabsorve glicose, bicarbonato. Então, você devolve esses íons para a corrente sanguínea, porque eles são necessários para o funcionamento do organismo. E tem uma outra coisa que pode acontecer também, que é a secreção tubular. Secreção é o seguinte, vamos supor que, vou usar como exemplo, medicamentos. Então, vamos supor que você tomou um medicamento, teu fígado metabolizou esse medicamento e agora ele precisa ser eliminado, ele precisa ser jogado fora. Só que ele é muito grande para sair pelo glomérulo. Então, se ele entrar no glomérulo, o glomérulo devolve, porque é grande. Então, ainda tem um jeito de você mandar isso embora, que é fazer o quê? Você vai lá na frente, depois do glomérulo, você dribla o glomérulo, e lá na frente você joga isso fora. Então, substâncias que não são filtradas pelo glomérulo, ou seja, que em vez do glomérulo deixar passar, ele filtra, ele devolve, elas podem ainda sair pela urina lá na frente, lá no túbulo.
Então, você pula o glomérulo, chega lá no túbulo, você secreta. Você vai gastar energia para mandar isso para o túbulo para que saia na urina. Então, a reabsorção é puxar de volta e a secreção é jogar fora com gasto de energia. Né? Tem algumas coisas que eu vou gastar energia para eliminar. E medicamentos, por exemplo, são um exemplo disso, né? Então, tem metabólitos de medicamentos, por exemplo, que eu vou precisar secretar. Vou precisar gastar energia para eliminar ele via túbulo renal lá na frente. E o volume da filtração, ou seja, a quantidade de coisas filtradas, né, que passam pelo glomérulo, é sempre maior que o da reabsorção. Então, eu não vou reabsorver tudo, eu vou reabsorver só algumas coisas, só o que eu precisar. E essa reabsorção e secreção, elas são feitas ao longo do túbulo. Então, eu tenho no túbulo, aqui tem regiões onde eu reabsorvo. Então, o túbulo é tudo que está depois do glomérulo. Então, aqui tem o glomérulo. Veio, a galera chegou lá pela corrente sanguínea, o glomérulo filtrou, né? O filtrado vai seguir pelo túbulo e o que não foi filtrado vai ser devolvido para a corrente sanguínea. Lá no túbulo, que são, então, que é esse sistema do meu rim, eu vou ter regiões de reabsorção, ou seja, regiões onde eu vou devolver filtrado para o sangue, regiões de secreção, onde eu vou pegar na corrente sanguínea e devolver. Então, aqui é onde eu driblo o glomérulo. Ah, o glomérulo não quis filtrar, resolveu devolver, eu ainda posso mandar isso embora aqui, nessas regiões. Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver se está aqui. Sim. Não. Aqui, por exemplo, nessa região, você pode ter secreção de glicose. Glicose é uma das coisas que passa pelo glomérulo. Então, eu posso tanto reabsorver quanto secretar. E aí, a reabsorção, então, é quando eu reaproveito coisas que o meu glomérulo achava que devia jogar fora. E a secreção é quando eu jogo fora coisas que o glomérulo achou que tinha que guardar. Então, o glomérulo tem coisas que ele segura, tem coisas que ele deixa passar. Mas não significa que isso vai embora mesmo, ou que isso vai ficar mesmo. Que eu ainda posso reabsorver e eu ainda posso secretar. Então, é aquela história. Sua mãe foi lá no seu quarto e aí ela achou que ela tem que jogar fora seus materiais do primeiro semestre. Aí ela pegou o material e jogou fora. Aí você vai lá no lixo, cata seu caderninho de volta e põe de volta pro quarto. Ou então, ela foi fazer a limpeza no seu quarto e ela achou que ela devia guardar as cartas do seu ex-namorado. Você vai lá, dribla sua mãe, pega as cartas e joga fora. Sem ela ver. Então, o rim, ele consegue reabsorver ou jogar fora coisas que o glomérulo não tenha segurado ou liberado. Então, 100% do que é filtrado vai passar por aqui. 100% do que o rim filtra vai passar pelo glomérulo, inevitavelmente. Porém, 80% do filtrado é reabsorvido no túbulo proximal. Então, só nessa primeira alcinha aqui, nessa primeira curva, 80% do que foi filtrado vai ser reabsorvido. Então, o glomérulo passa um monte de coisas, 80% dessas coisas são reabsorvidas aqui. 6% é reabsorvido aqui, na alça descendente, 9% no túbulo, na alça ascendente, e 4% no túbulo distal. Então, você tem a reabsorção acontecendo ao longo de toda a região de filtração renal. Então, só 1% do que foi filtrado vai sair na urina. Então, o glomérulo filtra 100%, mas à medida que esse filtrado vai passando pelo sistema renal, 99% vai ser reabsorvido. Então, só 1% é o que vai sair na urina. Aqui no final, tu ainda tem reabsorção de água. Então, só 1% vai ser excretado. Então, daqui para baixo, chegou no ducto coletor, não tem mais reabsorção. Mas até aqui em cima eu ainda tenho reabsorção. Então, a maior parte da reabsorção é de água. Então, a maior parte desse sistema de devolver para a corrente sanguínea é água, mas eu tenho reabsorção de íons também. Então, aqui no túbulo proximal e no túbulo distal, você tem reabsorção de substâncias, né? Coisas que não sejam íons. Mas a maioria da reabsorção é água e íons. Então, a gente tem um sistema que devolve para o sangue
coisas que o glomérulo achava que não eram importantes. Então, aqui, a gente tem o glomérulo, né? Isso visto de outra forma. Você tem o glomérulozinho aqui e aqui os túbulos. Então, aqui no túbulo proximal, então nessa primeira região, eu vou reabsorver glicose, porque é pequenininha, vou reabsorver aminoácidos, eu vou reabsorver vitaminas. Então, nessa região inicial, eu reabsorvo coisas que são importantes para o meu organismo. Também vou reabsorver sódio e cloro. Então, se passou sódio e cloro, eu reabsorvo aqui no túbulo proximal. Lá embaixo, eu vou reabsorver basicamente água. Então, na região da medula renal, eu vou reabsorver água. E aqui eu posso ter reabsorção também de íons, dependendo da necessidade do meu organismo. Então, a região dos túbulos fica no córtex renal, fica na região mais externa do rim. A região intermediária, ela é parte externa da medula. Então, ela é a borda do meio, digamos assim. Você tem por fora do rim o córtex e a medula no meio. Então, a região intermediária e a região mais interna, onde eu vou ter a alça de Henle. Então, na região do córtex é onde eu vou ter a maior parte da reabsorção. Nessas regiões mais internas do rim, você só tem troca de água e de sódio e cloro, dependendo sempre da necessidade. Lá no túbulo distal, lá no final, eu reabsorvo basicamente potássio e água. Daqui para baixo, você só vai reabsorver água. E essa reabsorção de água, ela é importante para você não jogar água fora desnecessariamente. Então, no túbulo proximal, eu reabsorvo substâncias. No túbulo distal e nas alças de Henle, eu vou reabsorver basicamente água e íons. Então, eu vou devolver para o meu organismo substâncias que são importantes para ele. E aí, se você tem, por exemplo, uma lesão no córtex renal, você vai ter um prejuízo na absorção de substâncias. Se eu tenho um problema na medula renal, eu posso ter problema na reabsorção de água. Então, a região onde a lesão ocorreu vai te dar uma pista do tipo de problema que você vai ter. Então, por exemplo, quando eu começo a ver que tem proteína na urina, que tem glicose na urina, isso pode ser um problema no glomérulo ou isso pode ser um problema no meu túbulo proximal. Então, o que sai na urina vai me dizer aonde que pode estar esse problema. Então, o diagnóstico de lesões renais, ele é complexo porque ele vai envolver várias substâncias, ele vai envolver várias estruturas do nosso rim. Então, dependendo do que está saindo na urina, do que está sendo retido no sangue, eu vou avaliar essa lesão aí nesse paciente. Então, a urina, ou seja, o que sai no seu xixi, é um balanço entre o que foi filtrado, então, o que o glomérulo deixou passar, menos o que foi reabsorvido. Então, filtrou. O que foi reabsorvido eu vou descontar. E o que foi secretado eu vou somar. Então, o que sai na tua urina é uma mistura do que foi filtrado com o que foi secretado, menos o que foi reabsorvido. Então, a urina que foi formada, ela está influenciada pela quantidade de coisas que eu reabsorvo, pela quantidade de coisas que voltam para o sangue e pela quantidade de coisas que são secretadas, que são liberadas com gasto de energia para o filtrado renal. Então, esse filtrado, ele é dado pela quantidade que eu reabsorvi mais a quantidade secretada. E aí é o que vai sair na urina. Então, o que o seu rim está produzindo e transformando em urina é resultado da reabsorção e da secreção. Então, a excreção urinária ela vai refletir um balanço entre o que passou pelo glomérulo, o que o meu rim conseguiu reabsorver e o que o meu rim precisou secretar. Quando eu tenho uma doença renal, ela pode ser aguda, que não é muito grave, mas ela pode se tornar crônica. Então, a doença renal crônica, principalmente quando ela está no começo, geralmente ela não tem sintoma. Então, quando o paciente tem um sintoma de um problema renal, muitas vezes a situação já se arrasta há meses ou há anos. Então, basicamente, o problema renal ele vai ser baseado na taxa de filtração glomerular
Então, essa taxa é a diferença entre o que o glomérulo filtra e o que sai na urina. E marcadores de lesão da estrutura renal. Então, por exemplo, a ureia, que é um dos mais usados como diagnóstico renal, ela não é um metabólito feito pelo rim. Ela é feita pelo fígado e ela é eliminada via rim. Só que você usa a ureia para você ver se a filtração glomerular está certa. Então, a gente tem vários tipos na verdade, várias maneiras de avaliar a minha função renal. Então, eu posso avaliar a filtração glomerular, mas eu posso avaliar a lesão da estrutura renal. Então, a filtração glomerular, ou a taxa de filtração glomerular, é justamente a diferença entre o que o seu rim consegue jogar fora e o que você elimina pela urina. Então, a tua urina ela é um reflexo do seu rim. Ela é um reflexo do que o rim está fazendo com o que ele filtra. Porque existe uma diferença entre o que foi filtrado e o que está saindo. E se eu tenho um problema na reabsorção, por exemplo, vai sair coisas que não deviam na urina. Se eu tenho um problema na secreção, não vão sair coisas que deveriam sair. Então, o sistema renal, ele tem várias maneiras de ser avaliada e essas maneiras diferentes, elas têm que ser complementares. Porque se eu dosar só ureia e creatinina, ela não tem um significado muito grande, não. Então, depende da minha necessidade, depende do que eu quero avaliar para eu fazer um ou outro tipo de provas, né, de funções renais. Então, basicamente, a gente tem um termo dentro da avaliação renal que é clearance. Então, às vezes, você vai ver lá o pedido de exame, eu quero um clearance da creatinina, eu quero um clearance de proteína renal, que basicamente é uma depuração. Então, depuração é o que o seu rim consegue filtrar. Então, ela corresponde ao volume de plasma filtrado por unidade de tempo. Então, quanto que o seu rim consegue filtrar de sangue por tempo? Então, ela vai ser dada em ml por minuto. E essa depuração, ela é um reflexo da taxa de filtração glomerular. Então, a taxa de filtração corresponde à filtração de todos os glomérulos em ambos os rins, porque o que sai na urina é um reflexo de todos os glomérulos do seu rim, que são milhões, e os dois rins vão desembocar na bexiga. Então, aquela urina que você está fazendo, que você está liberando ali, ela é reflexo de dois rins. Então, se você tem um paciente, por exemplo, que só tem um rim funcionando, a taxa de produção de urina é menor. Então, normalmente, né, em um indivíduo normal, você filtra 180 litros de sangue por dia. Isso dá mais ou menos 125 ml por minuto. Então, a gente filtra esse volume sanguíneo, só que isso depende também do volume corporal. Então, por exemplo, homens têm um volume sanguíneo maior do que as mulheres, então o rim deles trabalha mais do que o nosso. E isso depende da superfície corporal. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que seja muito grande, muito alta, o volume que o rim filtra é maior do que uma pessoa menor. Então, a taxa de filtração glomerular, ela envolve o volume sanguíneo que tem que ser filtrado e ela envolve a superfície corporal, porque se você tem mais sangue, você tem um corpo maior, digamos assim, você vai ter um volume maior de sangue. Essa taxa de filtração, ela é calculada. Então, você tem como avaliar essa taxa através de um cálculo que é feito. Nossa, agora que eu estou vendo aqui, está baixo. Através de um cálculo que é feito, então, com base no volume de urina que você produz e na tua superfície corporal. Então, se eu pego o volume de urina que você produziu e a sua superfície corporal, eu consigo avaliar quanto que você filtrou de plasma no rim. Então, a quantidade de sangue filtrado vai me dar uma ideia da quantidade de urina que eu tenho que produzir. Então, existem exames, por exemplo, que você coleta urina de 24 horas. Então, essa urina de 24 horas, eu tenho que coletar toda a urina para eu saber o volume de xixi que eu fiz. E isso vai me dar uma ideia se eu estou conseguindo filtrar direito, porque é um reflexo da quantidade de sangue que eu filtrei. Se eu filtro mais sangue, eu produzo mais urina. Se eu produzo pouca urina, eu estou filtrando pouco sangue.
Então, essa depuração ou esse clearance, ele vai avaliar quanto que o seu rim conseguiu filtrar relacionado com a sua superfície corporal. Então, eu tenho maneiras de calcular isso. Eu tenho maneiras de calcular a função renal. Então, se eu estou produzindo pouco xixi, mas estou bebendo água normal, tem um problema. Ou se eu estou liberando muito xixi e bebendo água normal, também tem um problema. Então, tem como você ver a depuração renal. A relação entre a quantidade de urina que eu produzi e o volume sanguíneo que eu tenho. E isso vai me dar um parâmetro se o meu rim está funcionando direito ou não. Então, por exemplo, pacientes que têm problema renal, às vezes eles não fazem xixi, faz zero de xixi. Então, se você não está eliminando, significa que você não está filtrando direito. Então, existe uma relação entre a quantidade de filtrado, a quantidade de urina e a superfície corporal. Então, essa taxa de filtração glomerular é a capacidade do rim de trabalho. Então, por exemplo, o meu rim é bom. Eu vou avaliar isso através da filtração glomerular, através da capacidade dele de depurar uma substância que está no sangue, ou seja, de processar essas coisas que estejam na corrente sanguínea. Então, essa taxa ela é expressa como volume de plasma, ou seja, volume de líquido sanguíneo, que pode ser depurado por uma unidade de tempo. Então, o teu rim consegue filtrar quanto por minuto? Gente, quem que é Raul? Quem é Raul? Oi, Raul Júnior, quem é você? Amira, tá sério, tô sério. Então, ele vai avaliar quanto de plasma, ou seja, quanto de líquido sanguíneo que o seu rim consegue depurar por tempo. Então, normalmente, a gente filtra, né? A gente processa 120 ml por minuto de sangue. Então, vai passar 120 ml de sangue pelo glomérulo por minuto. E ele vai depurar produtos finais do metabolismo de proteína, que é quem? Ureia. Então, o teu rim, ele depura a ureia, que é metabolismo de proteína. E ele vai prevenir que você perca substâncias importantes, como proteína e como célula. Então, por exemplo, a hemácia, ela está na corrente sanguínea e ela vai chegar lá no glomérulo. Só que o glomérulo não vai deixar ela embora. Então, quando aparece, por exemplo, sangue na urina, tem alguma coisa errada. Se aparece hemácia na urina, não, peraí. Então, pode ser duas situações, né? Pode ser menstruação, mas aí é contaminação, né, da urina, então desconsidera esse caso. Mas pode ser sangramento tubular. Então, normalmente, não sai hemácia na urina. Se saiu hemácia na urina, ou você tem um sangramento no túbulo, ou você tem um problema no glomérulo que eu estou eliminando hemácia que não devia ser eliminada. Então, não sai célula na urina. Células que eventualmente estejam saindo na urina são um problema pós-glomerular, depois do glomérulo. Então, por exemplo, na urina você tem célula epitelial, mas essa célula epitelial pode vir, por exemplo, da tua bexiga. Então, a gente reabsorve, né? A gente não deixa embora nem células, nem proteínas. Então, uma das coisas que é principalmente reabsorvida, por exemplo, é a albumina. A albumina é aquela proteína que a gente tem em grande quantidade no sangue e que transporta fármacos. A albumina é aquela proteína que se liga com fármacos na corrente sanguínea. Então, eu não posso jogar a albumina fora. E ela é reabsorvida. Então, essa filtração glomerular, ela envolve o quanto de sangue que você filtra e o quanto de coisas importantes que você não deixa embora, que você reabsorve. E ela é o parâmetro mais importante porque ela consegue avaliar, ela consegue verificar... Peraí, Bárbara, já te respondo. Ela consegue, por exemplo, reduzir no início dos sintomas de um problema renal. Então, quando essa taxa de filtração ela cai, você tem um problema, porque se você tem que filtrar 120 ml por minuto e essa filtração cai, isso significa que o teu rim está com problema, que ele não está conseguindo fazer o trabalho dele. A insuficiência renal, ela pode ser um problema, por exemplo, de pressão arterial. Então, quando você tem uma pressão alta, o teu rim,
sobrecarrega. Então, ele vai ter que fazer o trabalho dele com muito mais velocidade. Outra coisa que causa lesão renal, doença autoimune. Então, lúpus, artrite, lúpus principalmente. Lúpus, ele ataca os rins. Então, isso pode causar insuficiência renal. Então, e a insuficiência renal, ela não é necessariamente só glomerular. Ela pode acontecer no néfron, de uma maneira geral, ou ela pode acontecer só depois do glomérulo. Então, pode ser um problema na reabsorção, não depende da região do rim. Se ela foi no córtex renal, se a lesão é externa ao rim, aí você vai afetar glomérulo. Agora, se ela acontece mais dentro do rim, aí você vai afetar os túbulos, vai afetar a alça. Então, depende da região do rim aonde ocorreu a lesão. Geralmente, vai afetar o glomérulo, porque a parte externa é a primeira, né, que acontece. Mas se você tem, por exemplo, um tumor no rim, e ele é no córtex, ele é no meio, aí você não atinge o glomérulo. Então, depende da região do rim onde ocorreu a lesão. Mas a insuficiência, ela é sempre secundária a alguma coisa. Então, alguma coisa levou essa lesão renal. Ela não é causa primária das doenças. Então, na hipertensão, por exemplo, você pode ter insuficiência por conta da hipertensão não tratada. Você pode ter insuficiência renal, por exemplo, no diabetes, porque o excesso de glicose causa lesão renal. Então, geralmente é secundário. E aí, eu tenho as doenças renais crônicas baseadas na taxa de filtração glomerular. Então, por exemplo, se a tua taxa de filtração ela é maior do que 90 ml por minuto, você não tem problema com lesão renal. Então, você não vai ter insuficiência renal. Agora, se você tem uma filtração de 60 a 89, você tem uma insuficiência renal leve. Então, pode ser algum problema temporário, pode ser apenas um problema funcional. Por alguma razão, teu rim não está funcionando. Se essa taxa de filtração está entre 30 e 59, ela é uma insuficiência renal já moderada. Se ela está entre 15 e 29, ela é crítica. E se ela é menor do que 15 ml por minuto, você já tem a necessidade de fazer diálise. Então, você já tem uma insuficiência renal terminal. O teu rim não está funcionando. Mas terminal não significa que você vai morrer. Significa que o seu rim ele não funciona mais. E aí você vai ter que entrar em diálise e você vai ter que entrar na fila do transplante. Então, como que faz, né, para calcular a taxa de filtração glomerular? Então, assim, a gente não precisa decorar isso porque você tem programas que fazem isso. Então, normalmente, quando você trabalha em laboratório e você vai fazer o exame de filtração glomerular, você vai alimentar o sistema com os dados e você vai ter o resultado final. Você não precisa ficar se preocupando com isso. Então, existem 3 formas de calcular a taxa de filtração glomerular. Uma é a depuração de creatinina. Então, eu vou avaliar a quantidade de creatinina que está no sangue. Então, a filtração glomerular, ela sempre vai relacionar sangue com urina. Então, sempre que eu for fazer um exame, por exemplo, de urina de 24 horas, eu tenho que coletar o sangue. Então, se o meu sangue tem uma concentração, o meu filtrado tem que ter uma concentração parecida. Porque tudo que está no sangue está no filtrado. Então, basicamente, eles têm uma relação muito parecida de líquidos e de íons desse filtrado. Então, eu vou avaliar sangue e eu vou avaliar o filtrado. Se tem muito no sangue, pouco no filtrado, tá ruim. Se eu tenho uma quantidade igual, tá tudo certo. Agora, se eu tenho pouco no sangue e muito no filtrado, eu tô deixando ir embora. Então, é uma relação entre o metabólito sanguíneo e o metabólito que está saindo na urina. Então, a molécula mais usada para fazer a filtração glomerular é a creatinina. Então, basicamente, eu vou avaliar a quantidade de creatinina sérica, ou seja, a quantidade de creatinina que está no sangue e a quantidade de creatinina que está na urina. Então, uma das fórmulas, essa fórmula já está em desuso, né? Essa fórmula de Croft, que eu não sei por que esses nomes tão feios. Então, ela é um fator, então eu vou usar o fator 140 menos a idade, vezes o peso do paciente. Por quê? Porque a taxa de filtração depende da superfície corporal.
E aí eu divido isso pela creatinina sérica e multiplico por 72 ou por 0,85 se for mulher, porque mulher tem superfície corporal menor. A mais usada é essa fórmula 3 aqui, que é a fórmula simplificada, mas também tem a fórmula completa. Então, sempre, o que é importante a gente ver? Você sempre vai avaliar a creatinina sérica, creatinina no soro. Então, eu vou avaliar a quantidade de creatinina que tem no soro e a quantidade de creatinina que está saindo na ureia, na urina. Já vou falar por que a creatinina para vocês. Então, eu vou pegar um marcador, que é a creatinina, mas pode ser outro. Então, eu pego esse marcador e eu vou ver onde ele está e o que está saindo. Então, eu vou fazer uma relação entre o marcador no soro, no sangue, e o marcador na urina. Então, quando você relaciona sangue e urina, você está vendo a interface do rim. Então, o rim está conseguindo manter esse balanço, o rim não está conseguindo, ele está jogando muito fora, ou ele está segurando demais. Então, ele vai fazer uma relação entre o sangue e a urina. Então, basicamente, a filtração glomerular, ela vai tratar dessa relação entre a filtração e o que ficou e o que foi eliminado. Vamos falar agora dos indicadores bioquímicos da função renal. Pessoal, até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Vendo que chegou mais gente. Fala comigo. Fala oi no chat. Gente, eu vou pegar... Agora, a gente vai falar dos exames. Certo? Vamos falar dos exames. Então, o que eu tenho de indicador da função renal? Gente, quem é Raul Júnior? Não tem um aluno que chama Raul. Tô brincando, né? Porque vocês usam o e-mail dos outros que eu sei. Ah, sabia. Oi, Gerli! Deixa eu fazer arte. Vamos lá. Então, eu tenho alguns indicadores da função renal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a água. A água é um bom indicador de função renal? De jeito nenhum. Porque 99% da água é reabsorvida. Então, você vai filtrar aí mais ou menos 2 litros de água por dia. Oh, meu Deus, espera aí, gente, que a pessoa quer ir no guardador. Calma aí. Então, a água, você filtra 2 litros de água por dia e reabsorve 99%. Então, a água não é um bom parâmetro de filtração glomerular. Aí eu tenho o cloro. O cloro, você filtra 630. Só que você reabsorve 625. Então, também não é um bom parâmetro. Quando eu tenho uma substância que eu reabsorvo, ou seja, que eu puxo ela de volta, eu não posso usar ela como parâmetro de função renal, porque se eu estou devolvendo, não tem como eu avaliar ela na urina. Então, é por isso que a creatinina é o melhor indicador para função renal, porque, veja bem, você filtra 1,5 gramas de creatinina por dia e você excreta 1,6. Uai, mas como que eu excreto mais do que eu filtro? É porque você tem secreção. Então, parte da creatinina ainda é secretada pelo glomérulo. Então, a creatinina, ela é um bom parâmetro porque eu não reabsorvo. Eu não tenho reabsorção de creatinina. Então, tudo que está saindo na urina de creatinina, 100% da creatinina que está na urina, foi filtrada no rim. Passou direto. Então, eu não tenho reabsorção. A ureia, ela é muito usada, mas você tem 45% de reabsorção da ureia. Então, em um paciente, por exemplo, que tem a lesão renal, a ureia não é um bom parâmetro de reabsorção. A glicose, por exemplo, se reabsorve 100%. Então, eu não posso usar uma substância que é reabsorvida como função renal, porque se eu estou devolvendo ela, eu não vou ver ela na urina. Então, a creatinina é o melhor porque é barato, né? Tem coisas que são melhores. Porque a creatinina, por exemplo, ela é afetada pela massa muscular. Então, quem faz
quem é fisiculturista, por exemplo, não é bom usar a creatinina, porque ela é afetada pela massa muscular. Mas ela é o melhor parâmetro para a população em geral, porque eu não reabsorvo. Então, tudo que sai na urina foi filtrado. Então, você usa ela por esse motivo. Posso usar, apesar de ser usado muito mais como indicativo de metabolismo de nitrogênio, o ácido úrico também pode ser usado como prova de função renal. Mas ele é pouco usado com esse objetivo. Então, geralmente, você usa a ureia e você usa a creatinina. Só que não faz sentido eu usá-las separadamente. O ideal é usar as duas juntas. Então, normalmente se usa ureia e creatinina. Só que você pode também usar só de potássio. Quem é nefrologista mesmo, consegue casar todas as informações para avaliar a função renal. Mas, geralmente, quando você vai fazer exame de rotina, se pede ureia e creatinina. Se dá alterado, aí você vai entrar numa avaliação um pouco mais aprofundada. Mas, em um exame de rotina, a ureia e creatinina são suficientes para ver se o teu rim está funcionando. Outra proteína que pode ser usada como prova de função renal é a albumina. Então, a albumina, ela é a proteína que você mais tem no sangue. Então, ela é a proteína que tem em maior quantidade na corrente sanguínea. E ela é sintetizada no fígado, então ela é produzida pelo fígado, e ela tem duas funções muito importantes. Ela mantém a osmolaridade do plasma, ou seja, ela mantém o plasma numa concentração adequada, ela mantém o plasma numa fluidez adequada, e ela é transportadora de substâncias. Então, a albumina, ela é o Uber da nossa corrente sanguínea. Então, ela transporta gordura, ela transporta aminoácido, ela transporta metais, ela transporta cálcio, hormônios e a bilirrubina. Então, a albumina, ela é uma proteína fundamental para a nossa corrente sanguínea. Quando você tem uma lesão renal, por exemplo, você perde a albumina. E pacientes que são renais crônicos, eles precisam tomar albumina por via endovenosa. E ela é bem cara quando você faz ela por via parenteral. Então, tem gente que usa albumina para ganho de massa muscular, né? Mas a albumina, ela é uma proteína que eu não posso jogar ela fora. Então, ela é muito importante para a minha corrente sanguínea. E ela é uma das proteínas que é reabsorvida no glomérulo. Então, a albumina chegou no glomérulo, ela é pequititinha. Então, se o glomérulo não está fazendo não está conseguindo filtrar direito, ela joga fora, joga a albumina fora. Então, quando a albumina começa a aparecer na urina, ou ela começa a diminuir na corrente sanguínea, você vai ter um indicativo de lesão renal. Então, nas lesões glomerulares e tubulares, então, tanto do glomérulo quanto do túbulo, você pode ter aumento da filtração e a redução na reabsorção. Então, isso faz a tua albumina cair. Então, em vez da albumina voltar para a corrente sanguínea, onde ela tem uma função importante, ela começa a ser eliminada. Então, vai baixar a albumina na corrente sanguínea. E aí, isso pode ser um indicativo para você de lesão renal. Então, a concentração da albumina no sangue, juntamente com a presença de proteína na urina, é um indicativo de alteração na função renal. Então, a gente faz exame de urina, geralmente pensando em infecção urinária, só que tem metabólitos urinários que são importantes. Então, quando você pega para fazer o exame de urina, ali em cima tem um monte de coisinhas que são avaliadas. Tem proteína, tem corpos cetônicos, tem glicose. Então, começou a aparecer proteína na urina, isso não é um bom sinal. Então, não pode sair proteína na urina, porque se está saindo proteína, significa que eu não estou reabsorvendo. E aí você vai ter um problema. Então, não pode sair proteína na urina. A proteína, ela é reabsorvida ou ela é filtrada. Então, geralmente, as proteínas ficam barradas no glomérulo. Mas se o glomérulo eventualmente deixou passar, se a lesão for glomerular, ele passa. Mas aí eu tenho reabsorção tubular. Então, lá no túbulo, eu devolvo. Porém, se eu tenho uma lesão glomerular, eu deixo passar. Se eu tenho uma lesão tubular, eu não reabsorvo. Se eu tenho as duas, é pior ainda.
E aí, em vez de você começar a reter as proteínas, que é o ideal, você começa a jogar elas pela urina. Então, a presença de proteína na urina é um problema. Então, significa que o meu rim não está conseguindo reter essas proteínas, o que seria o ideal. A creatinina, como eu disse para vocês, ela é um metabólito muito importante. Ela é o mais importante para avaliar a lesão renal. Então, a creatinina, ela é formada a partir da creatina. Então, creatina é um metabólito que você tem no músculo, e aí músculo você tem que considerar esquelético, porém você tem que considerar o cardíaco também. Então, a creatina, ela é um metabólito muscular. Quando você vai metabolizar a creatina, ela vai ser transformada em creatinina. Então, você tem creatina, sob a ação da creatina quinase, ela vira fosfocreatina, e a fosfocreatina vira creatinina. Só que essa creatinina, a produção de creatinina depende da massa muscular. Então, quem tem muita massa muscular ou quem faz uso de proteína, de dietas hiperproteicas, você tem um aumento na produção de creatinina. Começou a usar suplemento alimentar, com proteína, começou a fazer dieta hiperproteica, você pode ter um aumento na produção da tua creatinina. Então, a creatinina, ela é um produto de excreção. Então, creatinina, ela é um produto da excreção da creatina. Então, ela vai ser jogada fora. Tu não usa creatinina para nada. Ela é um metabólito celular. Ela é lixo celular. Ela está presente em todos os fluidos corporais. Todas as células musculares produzem creatinina. Ela é filtrada pelo glomérulo, ou seja, o glomérulo não retém creatinina, ela não é reabsorvida e ela é excretada na urina. Então, ela é um metabólito muito bom porque ela é um lixo que não é reabsorvido. Então, eu não tenho chance de reabsorver creatinina. Então, toda a creatinina que está no sangue vai sair na urina. Então, 100% da creatinina sanguínea vai ser eliminada pela urina. Por isso que ela é um bom parâmetro de filtração glomerular. Então, se ela está no sangue, daqui a pouco ela vai sair na urina. Ela tem que sair na urina. Agora, se a creatinina sobe no sangue, significa que o teu rim não está jogando fora. Então, se você tem um aumento de creatinina sérica, o seu rim não está funcionando. Por isso que ela é um bom parâmetro de lesão renal. Então, ela é derivada do catabolismo da creatina, ou seja, da quebra da creatina no tecido muscular. Por isso que quem tem massa muscular elevada, creatinina pode ser um problema na avaliação da função renal. Então, se você vê que o paciente tem creatinina alta, mas ele é desse tamanho, então não é lesão renal, é porque ele tem uma musculatura elevada, né? Grande quantidade de músculo. Então, a creatinina é um metabólito que é utilizado para armazenar energia no músculo na forma de fosfocreatina. Então, você usa a creatina como armazenamento de energia. E aí, depois que você transforma a creatina em fosfocreatina, produz energia e joga a creatinina fora. Então, no processo muscular de geração de energia, você tem a produção de creatinina. Então, quanto mais o teu músculo usa energia, gasta energia, mais creatinina você tem. Então, a degradação de creatina em creatinina, ela acontece em torno de 2%. Então, 2% da creatina vai virar creatinina, vai ser convertida em lixo. Então, a creatinina é muito boa para avaliar a função renal por causa disso. Ela é um produto de excreção. Então, tu não usa creatinina para nada. Virou creatinina, você vai jogar fora. Todos os tecidos musculares usam, produzem. Passa pelo glomérulo, então o glomérulo não retém e ela é excretada na urina. Então, por isso que ela é um metabólito bom para você avaliar a função renal através dele. Então, a concentração dela é proporcional à massa muscular. Então, se você tem atrofia muscular, então vamos supor que você está lidando com um paciente idoso, acamado, caquético, que eles têm magrinho, que tem pouquíssima massa muscular. Ou se você pega, por exemplo, uma pessoa que tem uma massa muscular diminuída por alguma razão. Então, a redução da massa muscular, ela vai reduzir a quantidade de creatinina produzida. Então, baixa musculatura, baixa quantidade de musculatura, reduz a quantidade de creatinina.
Isso não significa que você tem um problema, é porque você não tem músculo. E a creatinina vem do músculo. Agora, ela aumenta em caso de exercício prolongado ou intenso. Então, quando vai fazer o exame da creatinina, a gente lembra lá da nossa aula de erros pré-analíticos, se eu fizer atividade física intensa e for fazer o exame, pode ser que a creatinina dê alta. Mas intenso não é meia hora de esteira, não. É tipo 2 horas correndo, intenso de verdade. Então, quando você estimula o teu músculo a produzir energia, você vai gerar mais creatinina. Então, ela pode aumentar com a massa muscular e com o exercício físico. Então, se eu vou fazer creatinina, eu tenho que fazer em jejum, sem atividade física. Então, a excreção dela é exclusiva pelo rim, não tem outra forma de excretar a creatinina. Ela não é reabsorvida, então ela passa pelo túbulo dando tchauzinho, não é reabsorvida, e o organismo não reaproveita. Por isso que ele reflete a taxa de filtração glomerular. Então, a quantidade de creatinina na urina é um reflexo da quantidade de creatinina que tem no sangue. Agora, se a creatinina subiu no sangue, aí você tem um problema na funcionalidade do rim. Então, o teu rim não está funcionando se a creatinina subir no sangue. Aí a gente tem a dupla, né? A duplinha dinâmica, ureia e creatinina. Por que a ureia é usada como parâmetro de função renal? Porque a ureia é um metabólito de excreção. Então, a ureia, ela é um produto que o seu corpo vai jogar fora. Então, ela é produzida no fígado. Então, lembrando lá da bioquímica, né? Kátia, Vivi. O ciclo da ureia, ele acontece no fígado e ele tem o objetivo de eliminar grupos amino. Ele tem o objetivo de eliminar grupos amino de forma menos tóxica. Então, a produção da ureia, ela vai depender da quantidade de aminoácido que você metaboliza. Então, a ureia, ela é um derivado da quebra de aminoácidos. Então, eu degrado proteína, libero aminoácido, a degradação de aminoácido vai me dar a produção da ureia. Então, a ureia, ela é produzida exclusivamente no fígado. E ela é eliminada exclusivamente pela urina. Então, quando você tem a produção de ureia pelo fígado, ele manda para o rim. Só que a ureia, ela é reabsorvida. Então, cerca de 40% da ureia que está no filtrado vai voltar para o túbulo proximal. Então, a reabsorção de ureia no túbulo está relacionada de forma inversa com o fluxo da urina. O que isso quer dizer? Quanto mais você retém urina, vamos supor que você está estudando, você não quer fazer xixi agora porque o cérebro está funcionando, eu vou segurar essa urina aí. Quanto mais você retém a urina, quanto mais você segura o xixi, mais ureia você reabsorve. Então, você vai concentrar, quando você segura a urina, você tem a reabsorção da ureia. Então, quanto maior a reabsorção, menor é o fluxo urinário. Então, se você retém a urina, você vai reter a ureia. Quando o fluxo urinário é alto, só 40% da ureia vai ser reabsorvida. Então, quando você faz bastante xixi, só 40% é reabsorvido. Agora, quando você retém o xixi, você pode reabsorver até 70% da ureia. Então, quando a ureia sobe no sangue, significa que você está devolvendo ureia para o sangue. Então, normalmente, você só devolve 40%. Agora, quando você começa a reter a urina, quando você começa a segurar o xixi, você tem uma reabsorção maior. Então, a ureia que está na corrente sanguínea, quando ela aumenta, é porque o teu rim está reabsorvendo. É porque você não está conseguindo eliminar a urina. Então, significa que você reabsorveu porque alguma coisa não está deixando esse xixi sair. Então, alguma coisa não está deixando o filtrado seguir o seu fluxo. Então, na verdade, quando eu avalio ureia, eu vou avaliar a reabsorção da ureia. Se eu reabsorver muito, ela aumenta. Se eu reabsorver pouco, ela fica normal. Então, essa ureia que está no sangue, ela é um balanço entre a ureia que o fígado produziu e a ureia que o rim reabsorveu. Então, eu tenho ureia do rim e ureia do fígado. Porém, eu não tenho como separar as duas. Agora, se a ureia sobe,
é porque eu não estou eliminando a urina. Não estou conseguindo mandar a urina embora. E aí essa ureia está voltando para a corrente sanguínea. Então, quando você tem um fluxo urinário baixo, seja por desidratação, seja por problemas no rim, você pode aumentar essa reabsorção de ureia. Então, a ureia, ela tem a influência da reabsorção, ela não é como a creatinina, que 100% é eliminada, eu não tenho reabsorção de creatinina. A ureia é reabsorvida, mas é justamente aí que você avalia a quantidade de ureia. Então, a quantidade de ureia, ela pode mudar, só que tem muita coisa que influencia a ureia. Se você come, por exemplo, muita proteína, você faz dieta hiperproteica, você vai aumentar a ureia. Você vai produzir mais aminoácidos, você vai eliminar mais ureia pelo fígado. Então, a ureia, ela é um parâmetro que tem que ser analisado junto com a creatinina e ela não é muito fiel, digamos assim. Então, você tem muita influência da ureia sem ser necessariamente um problema renal. Então, eu vou colocar para vocês lá no AVA um artigo depois que fala tudo isso. E aí, ela mostra as partes que são importantes, né? A ureia, ela não é produzida constantemente durante o dia. Então, por exemplo, depois de você comer, a produção de ureia, ela muda. Se você fica em jejum, a produção de ureia aumenta. Então, ela não é produzida constantemente durante o dia. Dependendo da hora do dia que tu faz, a dosagem de ureia, ela pode mudar. Ela pode variar com a injeção de proteína. Então, se você come muita proteína, se você usa suplemento de aminoácidos, se você faz dieta low carb, você pode mudar a quantidade de ureia. Ela pode ser prejudicada por sangramento gastrointestinal e o uso de medicamento. Então, ela pode também diminuir se eu tiver insuficiência hepática. Então, vamos supor que eu tenho um problema no fígado. Tenho uma hepatite, eu tenho uma cirrose, eu tenho esteatose. Se o meu fígado não funciona, cai a produção de ureia. Ou se eu sou desnutrido. Desnutrição é caracterizado como baixa na proteína. Tem gente que acha que desnutrição é comer pouco, né? Desnutrição é pouca proteína. Se você come pouca proteína, e isso acontece, por exemplo, em vegetarianos, você tem uma redução na ureia. Então, a ureia tem muita influência, tem muita coisa que pode mascarar ou aumentar a produção de ureia. Então, ela não pode ser usada sozinha como parâmetro de lesão renal, não. Então, existe aí a união das duas. Então, você pode fazer a relação ureia e creatinina, que é basicamente dividir o valor da ureia pelo valor de creatinina. Então, essa razão ureia e creatinina, ela tem que ser em torno de 30. Então, quando o paciente é normal, você pega a dosagem de ureia e divide pela creatinina, esse valor tem que dar em torno de 30. Agora, se esse valor é alto, aí você pode ter um problema. Então, essa relação é o seguinte. Quando você tem ureia alta e creatinina normal, então vamos lá, dosei a ureia, dosei a creatinina. A ureia está alta, mas a creatinina está normal. Aí, isso significa que você pode ou ter um excesso na ingestão de proteína, então a ureia está alta porque eu estou ingerindo muita proteína, e ela é reflexo da quebra de aminoácido. Ou pode ser desidratação. Então, eu estou desidratado, é por isso que a ureia está alta. Então, se eu estou desidratado, eu não estou fazendo xixi. Então, quando você está desidratado, você não faz xixi. Se você segura o xixi, você aumenta a reabsorção da ureia. Agora, quando a ureia está baixa e a creatinina está normal, isso significa que eu estou desnutrido. Então, eu estou ingerindo pouca proteína. Então, a proteína da dieta influencia a ureia. Muita proteína sobe, pouca proteína desce. Se a ureia e a creatinina estão normais, beleza, tchau e benção. Ureia e creatinina alta, quando as duas sobem, é porque você tem insuficiência renal. Então, se as duas estiverem altas, aí não tem questionamento, não tem dúvida de que o problema é renal. Agora, se eu tenho creatinina alta com ureia baixa, eu vou entrar naquela questão do metabolismo muscular. Então, ureia é um reflexo da degradação de aminoácido. A creatinina é um reflexo da atividade muscular. Então, se a minha creatinina está alta, é porque eu tenho uma atividade muscular alta. Agora, se a creatinina está alta com a ureia normal, aí eu tenho uma insuficiência renal no paciente desnutrido.
Então, o meu paciente, ele tem uma baixa ingestão de proteína, por isso que a ureia está baixa, mas a creatinina está alta. Então, creatinina alta é indicativo de lesão renal. Se eu tiver ureia alta ou ureia normal. Se a ureia estiver baixa, aí é porque o paciente tem muita massa muscular mesmo. Então, a insuficiência renal é caracterizada com creatinina alta e ureia normal ou alta. Então, eu preciso usar as duas para ter uma ideia da função renal. Aí a gente tem o clearance de creatinina, que a gente conversou um pouquinho atrás, e esse clearance geralmente ele vai ser pedido, né? A depuração vai ser pedida quando você tem uma suspeita muito forte de lesão renal. Então, eu não faço depuração de creatinina em paciente com rotina. Você só vai usar esse exame quando você for avaliar a função renal já com suspeita de insuficiência. Então, o que eu tenho que fazer para fazer depuração de creatinina? Eu vou coletar a urina de 24 horas. Então, por 24 horas, você tem que coletar 100% do xixi. E eu vou avaliar uma relação entre os níveis urinários de creatinina, então esse UCR é a creatinina urinária, vezes o volume sanguíneo, vezes o volume de urina, dividido pela creatinina do plasma, pela creatinina do sangue. Então, para eu fazer a depuração de creatinina, eu vou avaliar a creatinina urinária e eu vou avaliar a creatinina sanguínea. Então, essa depuração de creatinina, você faz uma relação entre creatinina do sangue e creatinina do filtrado. Então, é um exame que é feito em urina de 24 horas. E aí, você avalia bem a função renal dessa forma. Posso usar também o sódio, apesar de ter muita influência no sódio, mas o sódio, ele aumenta quando você tem excesso na ingestão de sódio, então pode aparecer sódio na urina, e aí eu vou acabar eliminando mais água, ou eu posso reduzir a excreção de sódio quando eu preciso conservar esse íon aí na corrente sanguínea. Então, um aumento de sódio plasmático, ele vai indicar que ele vai indicar mais ou menos a mesma coisa que a ureia. Então, se eu tenho muito sódio no sangue, significa que eu estou reabsorvendo muito. Então, se eu estou reabsorvendo, é porque o meu rim está conseguindo produzir urina. Então, ele pode ser usado da mesma forma que a creatinina, mas o sódio é influenciado por dieta, por desidratação, por perda sanguínea. Mas, se você vê lá o pedido de exame, sódio, potássio, ureia, creatinina, é suspeita de lesão renal. Então, o sódio, ele pode ser reabsorvido da mesma forma que a ureia. Então, se eu tenho um sódio maior, significa que eu tenho uma reabsorção grande. E aí, o meu rim está conseguindo, então, eliminar a parte do sódio na urina. Mas ele não é específico. Então, eu não posso usar o sódio como diagnóstico definitivo, nem específico de lesão renal. Mas ele pode ajudar nesse diagnóstico. E um dos melhores, né, que a gente tem é a cistatina C. Então, ela é uma alternativa promissora. Por quê? Porque ainda é caro, não é um exame comum. Se você for fazer, tem que mandar para fora. Porém, ela tem uma característica parecida com a creatinina. Só que ela não tem a influência da musculatura. Então, a cistatina C é como se fosse um marcador perfeito de infiltração glomerular. Primeiro porque ela é produzida em todas as células, então ela não é produzida só na musculatura. Creatinina é produzida só por músculo. Creatina é produzida por todas as células. O nível dela é constante, independente da massa muscular. Então, se você tem uma massa muscular maior, a creatinina pode aumentar. A cistatina C não tem influência da creatinina. Ela é independente da massa muscular. Ela é filtrada através do glomérulo, então ela tem filtração glomerular constante, só que ela é reabsorvida e metabolizada no túbulo proximal. Então, quando ela passa pelo filtrado, ela vai direto para a urina. Então, a concentração sanguínea dela depende diretamente da taxa de filtração glomerular. Então, se ela subiu no sangue, é porque o rim não está filtrando. Então, ela é melhor do que a creatinina, inclusive, só que ela ainda não é rotina nos laboratórios. Então, ela é um bom parâmetro, mas ela ainda não está sendo utilizada.
Não é afetada pela dieta, então não importa se você ingere muito ou pouca proteína, ela não é influenciada por inflamação e nem por nenhum tipo de doença. Então, ela seria o melhor diagnóstico para lesão renal. Porém, ela é um pouco cara e não é ainda, então, rotina de laboratório. Por isso que o pessoal não usa muito ela. Inclusive, tem gente que nem sabe que você pode usar cistatina assim, né? Mas essa é a realidade normal dos exames laboratoriais. Outra coisa que a gente pode usar é a proteinúria. Então, o que é proteinúria? É proteína na urina. Sempre que vocês tiverem esse termo úria, significa alguma coisa que está na urina. Então, as proteínas que são pequenas, elas passam pelo glomérulo, mas elas são reabsorvidas. Então, não é normal sair proteína na urina. Não é normal. Quando você passa a fitinha de urina lá, não pode dar proteína. Se der proteína, pior. Então, metade da proteína que é excretada corresponde à albumina. E o restante, né, sai uma quantidade pequena de proteína na urina, mas a metade dela é albumina e a outra metade é uma proteína que a gente chama de proteína de Thun-Horsfall. E essa proteína, ela é correspondente à formação dos cilindros. Então, quando vocês estiverem na urinálise, a Cristina vai falar para vocês sobre essa proteína de novo. Então, ela é uma proteína normal da excreção urinária, só que se eu tiver um aumento da proteína na urina, isso significa que eu não estou reabsorvendo. Então, quando eu aumento a quantidade de proteína no filtrado e diminuo a reabsorção, então eu passo, né, o glomérulo deixa passar a proteína e eu não reabsorvo, que é o normal. Aí você vai ter a presença de proteína na urina. Então, a baixa reabsorção e a alta eliminação levam ao aumento da proteína da urina. Isso não é normal também. Então, proteinúria também é importante. Inclusive, dá para você dosar a proteína de forma espectrofotométrica, né? Porque normalmente você faz na fitinha. Mas quando você pode fazer proteína de 24 horas, por exemplo, na urina, tem essa dosagem também. Então, a gente tem esse parâmetro. Tem outros exames, existem várias formas de avaliar a função renal. Tem exames de imagem, tem tomografia, tem um exame de cintilografia que você avalia a filtração por radioatividade, mas os exames sanguíneos são basicamente esses. Às vezes vocês vão achar em algum livro, algum artigo, outros exames, mas esses são os mais fiéis. Então, principalmente a ureia e a creatinina e a filtração glomerular através da depuração de creatinina. Então, são os três que são os mais fiéis. A cistatina C, esperamos que entre no menu de rotina, mas ainda não é rotina para os exames de laboratório. Eu vou encerrar a nossa aula, então eu vou parar a gravação, mas não vou embora ainda.